conexão marcial vai ser com o sensei Ricardo Leite, 7º Dan de Aikido pela Fundação Aikikai do Japão. E o Ricardo hoje vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro dessa arte marcial. Então, Ricardo, primeiramente gostaria de agradecer a sua presença, pela sua disponibilidade e interesse em participar aqui dessa conversa. E queria começar com você com uma pergunta a respeito desse início da sua trajetória dentro do Aikido. Como é que foi esse primeiro contato, esse seu início dentro do Aikido? Então, primeiramente agradeço o convite, né? Mestre Fábio Campos, Mestre Rodrigo Gerola, um trabalho que eu tenho acompanhado, né? E especificamente esse da conexão marcial, um trabalho que está sendo bem desenvolvido. Eu estou acompanhando o desenvolvimento e acho de uma pertinência num ambiente que a gente está brasileira muito especial, pela qualificação das pessoas e da proposta. Então, parabéns, é um prazer estar aqui. Obrigado, o prazer é nosso. E eu iniciei Aikido com 14 anos de idade, especificamente no dia do meu aniversário. Foi um presente para mim mesmo. Comecei com judô no início, na infância, e o que me atraiu no Aikido, comecei com o mestre Reishin Kawai, que era na época o representante da Aikikai do Japão no Brasil, e foi meu sensei com quem eu tive um discipulado de 7 anos, mais o tempo de não discípulo anterior. Então fui de 78 até aproximadamente 90 com ele, onde me aprimorei a acupuntura e shiatsu também, porque o Aikido não era profissional na época, né? Então sempre tinha que ter algum trabalho para apoiar ele. Ele era profissional de acupuntura e shiatsu, medicina oriental. Então, no meu discipulado eu desenvolvi esses temas com ele também, além do Aikido. E o que me atraiu no Aikido desde o início, e ainda hoje, por razões diferentes, com outro contexto, com outra maturidade de visão, mas é exatamente a mesma perspectiva de a falha, quando acontecia na estrutura, era minha. Quer dizer, todo um fluxo de uma construção inteligente, com uma pertinência gigantesca em vários aspectos, e eu, quando não dava certo, o que era normal acontecer, né? Eu percebia que a falha estava em mim. Eu que precisava me aprimorar, refinar, perceber melhor. E aí, por razões diferentes, foi a isso do que são hoje, foi isso que me atraiu naquela fase. Interessante. Você hoje está há mais de 40 anos de prática, né? E eu imagino que sua visão dentro da arte ela foi se transformando ao longo do tempo, né? Então, uma pergunta que me vem assim qual que é, na sua opinião, uma característica hoje para você que é distintiva do Aikido? Que difere, né, o Aikido de outras artes, ou se tem, ou se essa característica é comum nas outras artes? Se você enxerga artes chamadas marciais, né? Marciais, né? Assim, não sei exatamente diferenciar das outras, porque eu não tenho expertise em outras. Eu consigo, assim, ter uma apreciação leiga de outras, e uma apreciação com um pouco mais de experiência no Aikido. E quando eu digo um pouco mais de experiência, eu me refiro a pouca experiência mesmo, sem a menor falsa modéstia nisso. Quer dizer, eu sou um 7º Dan, tenho mais de 40 anos de Aikido, praticado ininterruptamente, com experiência mundial, e não sou mais do que um pequeno grão dentro de uma arte gigantesca, de cultura milenar, de desenvolvimento secular, tecnicamente, de um refinamento gigantesco na nossa modernidade, por intermédio do Ueshiba Sensei, o fundador do Aikido, que notoriamente é um gênio, e eu notoriamente não sou um gênio. Como eu digo isso, por exemplo, Mozart compôs a primeira obra dele com 8 anos de idade.
eu com 8 anos de idade, eu já era um pouco menos estúpido do que eu sou hoje em relação a esse tipo de mentalidade. Eu não chego perto disso. Então eu não passo de um estudante com alguma experiência. Né? Então esse limite de visão minha sobre o Aikido, sem a menor falsa modéstia, é uma perspectiva de unidade com sincera dedicação e profundo investimento com a vida inteira. Dentro dessa minha perspectiva, um dos elementos distintivos do Aikido, o mais notório dele é a não competição, que tem grande abrangência no significado, na razão de ser. Muita gente fala Masakatsu, Sakatsu, Katsu, Hayabi. A tradução para o português fica a verdadeira vitória sobre si mesmo aqui e agora. O fundador tem lá, inclusive, escrito o ideograma disso. Você entendeu? A verdadeira vitória sobre si mesmo aqui e agora. Você entendeu? Entendeu? Nem eu. Porque aparentemente tem uma lógica própria que se resume nela mesma. E qualquer um entende a expressão gramatical dessa frase. Mas ela tem uma profundidade nas deidades shintoístas que tem uma outra lógica, uma outra profundidade que pode ter uma interpretação muito mais rica do que isso em si mesmo. Então, essa distinção da não competição é muito profunda. Além do que, o óbvio, como todo mundo entendeu, é mais importante você aprender a vencer muito, vencer a si mesmo, porque o primeiro problema vai estar na sua própria mentalidade de lidar com o mundo. Sim, temos essa dimensão na faixa basal do entendimento disso. Né? Mas é muito mais amplo e profundo do que isso. O sistema clássico parte, por exemplo, da espada. Se você for duelar, é até a morte. Se você não for duelar, não há combate. Então é sistêmico e vai ter que desenvolver ali. Não dá para competir, não dá para brincar com a espada. Tanto que tiveram que trocar a espada para o bambu, né? O shinai, né? Espada de madeira, espada de bambu, para poder trocar golpes. Senão não dá para trocar golpe. Espada clássica. Então o processo clássico é esse, da não competição. Então não é só uma proposta humanista, é uma proposta clássica. É uma forma clássica de estudo, sistematizada. E aí você usa a imersão cultural, corporal, emocional e mental nessa prática. E aí você tem todo um desenvolvimento em que, se você colocar a competição, o instinto primitivo do poder é quase indomável, quase indomável. Então também tem essa questão que preserva a natureza dos conceitos clássicos que regem a arte, que é o de você não vencer o outro. Porque as possibilidades da disputa, quando você começa a ter facilidade em vencer o outro, como eu falei, é quase indomável e tende a um desvirtuamento muito grande do processo. Isso que o Sensei está falando é muito interessante, né? Porque eu já escutei de outros mestres, de outras artes, comentários também de praticantes, né, sobre a competição, que a competição também pode ser um elemento, um teste para ver como que você está diante, né, de um contexto de combate com o outro, né? Seria um teste de habilidade, vamos dizer assim. E no Aikido isso não tem. E também não tem e não deixa, né, pelo que eu entendi, não deixa essa questão de desenvolvimento, de você estar se testando de lado. É por aí ou estou confundindo as coisas? Tem vários, e isso é uma das coisas que eu aprecio muito no trabalho de vocês, que é a possibilidade de aprofundar nesses temas. Por exemplo, no Aikido tem ou não tem? Como eu disse, eu sou um peãozinho no Aikido. Quem sou eu para dizer o que tem ou o que não tem no Aikido? Isso não é nenhuma falta de modéstia. Eu não tenho autoridade, autonomia para dizer o que o Aikido é ou o que o Aikido não é.
Então tem uma amplitude gigantesca aberta no Aikido. Por um dos elementos universais do Aikido é não ter competição. Né? O que isso significa? Eu concordo plenamente, e como eu acabei de descrever, a competição tem armadilhas que são difíceis de serem dominadas no desenvolvimento pessoal. Né? Conseguir vencer do outro, e quando você começa a ficar bom nisso, você ganha de todo mundo, né? Não precisa explicar. E o inverso também é verdadeiro. Quando você começa a perder de todo mundo, também a proporção inversa também né? Tem a mesma lógica. Que já nesse caso não é tão boa. Não que a primeira seja boa também. Uhum. Então a não competição não implica em não disputa. Porque a interatividade, e aí é uma visão minha, e aí sim, eu tenho fundamentos pertinentes, com mestres de altíssima qualidade, com que eu treinei e expus meu trabalho pessoalmente, no Japão, nos Estados Unidos, com mestres do mundo inteiro, discípulos do fundador, em que eu tenho segurança de dizer que esse grão de proposta apresentado tem fundamento, em que a disputa inteligente pela qualificação, pela qualidade do trabalho é fundamental. É fundamental. Mas ela tem que vir conforme o tempo, que é aquela questão de desenvolvimento inicial. Quer dizer, a gente entra naquela questão do Shuhari, que eu não sei se você se interessa por isso agora, mas o nível Shu é pertinente ao nível básico, e nós temos, por exemplo, o Shiba Sensei, Kazuo Shiba Sensei, um dos ícones de discípulos do fundador. Ele, numa lógica de pergunta para o ocidental entender, ele começa a categorizar que o primeiro estágio vai até terceiro dan. Porque a pessoa insiste, né, o entrevistador insiste em dar referência. Então ele fala assim, vai até terceiro dan, o nível Shu, o nível básico, em que você vai aprender as fórmulas. Então, basicamente a tradução está entre preservar e obedecer. O que não precisa ser nenhum grande budoka formado nas melhores escolas do ramo, isso aí a sua mãe te ensinou. Né? Quer dizer, você vai na casa dos outros, se comporta como as regras daquela casa. Você vai numa escola aprender alguma coisa, você pergunta, e ao invés de falar. Se você for ficar falando, você não vai conseguir aprender. Talvez você ensine, e talvez você nesse caso seja um gênio. Como no meu caso não é esse, eu não sou nenhum gênio, eu sempre pergunto, sempre perguntei. E eu ouço com maior atenção. Esse vai pelo menos até terceiro dan, daí para frente vai o Ra, que é o quebrar, né? Romper, quebrar, que aí você fundamentou percepções, entendimentos, e aí você vai começar a interpretar aquilo lá com mais autonomia, né? Quer dizer, necessariamente o monitoramento do sensei começa a ser só mais um acompanhamento do que uma orientação mais formal, e daí para frente a abstração da forma, né? Então o nível Ra seria onde você começa a colocar algo seu dentro de uma estrutura que você estudou até o terceiro dan. Seria mais ou menos isso? Esse é um ponto interessante, como eu falei. Quando o Shiba Sensei foi entrevistado e falou sobre isso, ele estava sendo entrevistado por um ocidental, tentando alcançar ocidentais com lógica da própria cultura. Certo. Mas tem uma história, quando eu era ainda faixa preta, já era discípulo do irmão mestre e tal, ele, o meu primeiro sensei, né? E eu acompanhava em religião. Então eu comecei a fazer uma saudação antes da refeição, o que na minha casa era estranho. Certo. São 5 filhos homens. Um dia no jantar, na mesa, meus pais, meus irmãos, meu irmão perguntou, por que você está fazendo isso aí? O que significa isso aí? Pergunta pertinente, porque era estranho a cultura da família. Só que eu não tinha resposta. Porque aquilo lá brotou de uma cultura na qual eu estava imerso. Não era uma decisão lógica minha, analítica. Era uma cultura, se faz isso. E todo mundo parou de jantar.
inclusive meus pais, para ouvir a resposta. Aí ele mesmo falou, é um agradecimento, isso que você está fazendo? E eu, aliviado, pensei comigo, se para você está bom e todo mundo poder comer de novo, é um agradecimento. Mas, assim, foi o meu primeiro choque cultural, devia ter uns 17 anos, às avessas. Às avessas. Porque era uma pergunta de um ocidental e eu fazia aquilo com uma natureza da cultura na qual eu estava imerso. E esse é o tipo de situação. Quer dizer, quando pergunta para o Shiva Sensei, ele tem que atender a uma lógica ocidental, ele tenta alcançar essa lógica. Mas você vê, nós temos no mínimo o corpo físico, emocional e mental, sem transcender para nada esotérico, nada, né, transcendental. É o elementar. Então, muitas vezes você tem coragem para fazer uma coisa emocional, mas você não entendeu aquilo. E também não tem habilidade física para fazer. Às vezes você tem uma grande habilidade física, mas também não entendeu. E tem medo de fazer, inclusive. E esse jogo entre físico, emocional e mental transita um desenvolvimento onde você vê que essa lógica de Shu até terceiro dan, Ra até sexto dan, não é linear. É um processo que a resposta que o Shiba Sensei, Kazuo Shiba Sensei, deu ao entrevistador, e é uma referência muito interessante, é da primeira geração falando com o segundo, falando com a segunda geração, primeira geração de mestres no Ocidente, falando com a primeira geração de ocidentais. E agora nós podemos já aprofundar um pouco mais esse entendimento, porque já temos um mundo muito mais globalizado, muito mais próximo das culturas, então não é uma coisa tão estranha falar com relação à cultura oriental, de forma que não seja, entendeu? Assim, não precisa mais tratar um ocidental feito um bárbaro ignorante, que muitas vezes era visto assim, né? Então, essa questão que você perguntou sobre o Shu, eu pergunto você, então, depende do estágio da pessoa. Depende do estágio da pessoa. Ela é transitória, sim, e vai acompanhando momento a momento. Mas tem essa referência se você precisar ter uma lógica ocidental. Exato, para analisar. Para analisar, exato. Vou te fazer análoga mesmo. Sim. Eu vou te fazer uma outra pergunta que devem te fazer com certa constância, que seria sobre os benefícios do Aikido. Quais são os benefícios do Aikido, na sua opinião? Nós estamos aqui no Instituto Moyá, que é um instituto que está começando um trabalho gigantesco, de altíssimo nível, de pertinência imensa, de referência internacional, o que é uma coisa assim muito interessante para que os brasileiros possam perceber o potencial que eles têm, né, que assim, realmente superar o amadorismo, né, a falta de acreditar em si mesmo, e não é uma questão de crença, de fé neutra, não. Você vê que é um trabalho muito bem fundamentado, com respeitabilidade internacional no maior nível, inclusive do próprio governo chinês. Então, eu me lembro muito bem de ter visto uma fita do Patriarca Moyá, em que ele fala agora, o que ele falou, obviamente, eu não entendi. Então, como eu entendi o que ele falou, a respeito de como você praticar Kung Fu para aprender Kung Fu de forma aberta. Se você vai aprender Kung Fu para ficar bom de luta, você restringiu o seu próprio Kung Fu de luta, inclusive. Então eu achei genial. Mais uma das coisas que eu vejo genial do Patriarca Moyá. E essa pergunta vem dentro de uma lógica também bastante comum na nossa cultura. Sim. Né? Quais são os benefícios? Então você vai ficar bom daquilo, pratique Aikido que você vai ficar bom nisso. O Aikido, não sei. Para mim, se tornou a lente da minha vida. Eu vejo tudo pela lente do Aikido sem nenhum fanatismo. Faz todo sentido para mim. Como faz lógica para mim. Porque é uma coisa de, literalmente, integrar com a natureza. Integrar harmonicamente com a natureza como um todo. Quando você fala natureza, significa o quê? Eu não estou falando das árvorezinhas,
do oceano, da montanha, embora também seja isso. Mas tem uma profundidade dimensional muito mais profunda, no meu modo de ver. Né? Veja, dimensional já fala, né? Quer dizer, veja as próprias dimensões internas que nós temos, também faz parte da natureza. Os estímulos externos faz parte da natureza. Então isso é holístico, né? Faz parte de uma coisa da outra. Então os benefícios, cada um vai encontrar o seu. Eu, para mim, encontrei como um benefício pleno para viver. Perfeito. Outra pergunta, desculpa eu fazer essas perguntas da lente ocidental, é que eu gostaria, meu intuito é justamente esclarecer alguns pontos que normalmente se fazem, né, fazem essas questões, devem fazer essas questões para você, né, sobre a aplicabilidade da técnica, sobre se o Aikido funciona, Aikido serve para luta, justamente para aprofundar essas questões, né? Então, agradeço mais uma vez a sua presença, justamente para trazer esses pontos à tona, né? E trazer pontos que normalmente a gente não eu pelo menos, não vejo sendo discutido, né? Então, Aikido funciona? Eu que agradeço a pergunta, eu agradeço muito a pergunta, porque era natural. Natural. Eu tenho certeza que vocês, como mestres qualificados que são, não só pela titulação, qualificados pela formação mesmo, né? São inclusive titulados, mas a formação é excepcional. Então, obviamente, a pergunta é para quem está assistindo e ouvindo, e eu agradeço a oportunidade disso, porque o que significa funciona é uma questão, né? Para que serve a Mona Lisa? A Mona Lisa funciona? Não faz sentido essa pergunta, concorda? Para que serve a Mona Lisa? Faz séculos que ela está lá, milhões de pessoas vivem apreciando direta ou indiretamente ela, e não sei. É impossível dizer para que serve ela. Podemos mais para frente abordar a questão da espada, por exemplo, mas obviamente o que é uma espada de samurai hoje? Para que serve? Né? E se servir, vai servir no âmbito do crime, não no âmbito do desenvolvimento social, cívico e humano, o que é outro ponto bem importante. O que seria desenvolvimento humano também, né? Mas a questão para a minha vida, Aikido funciona para tudo. E quando eu falo Aikido, um yogi diria o yoga. Vocês, por exemplo, praticando Kung Fu, diriam o Kung Fu. Ou seja, você opta por alguma coisa que possa ser um recurso de interação com o mundo, de viver a sua vida no mundo de forma que seja recíproca a edificação de algo harmônico, nos melhores casos, que a gente quer que seja cada vez maior, né? Então, a pergunta específica vem do leigo, obviamente, numa lógica de paradigmas, em que a gente tem um momento muito grande dos combates de ringue, de octógono, essas coisas, né? E veja bem, Aikido não tem competição, então nós não fazemos campeões, não tem prática para formar campeão. Aikido não tem combate, então nós não formamos combatentes. Aikido não tem luta, lutar um contra o outro, então nós não formamos lutadores. Então a pergunta não faz sentido, concorda? Assim, mas é arte marcial. Então, defina a arte marcial, por favor, o que você é? E sempre tem alguém que define. Por exemplo, defina Aikido. Sempre tem alguém com um discurso na ponta da língua que define o Aikido. E junto define uma imensidão de outras possibilidades que não são Aikido. Ou seja, não dá para definir Aikido. Não tem definição. Assim, e arte marcial, então, que é um espectro muito maior, não tem definição específica, a menos que seja acadêmica, didática, para você atender um nível, um estágio de estudo. Mas em si mesmo, é uma vida, né? É uma vivência. Para mim, Aikido funciona em tudo que precisa.
Se você quer testar uma espada, se ela funciona, você sabe como faz? Espada de samurai? Tem algumas formas meio macabras na época, né? Uma delas, por exemplo, é cortar um defunto ao meio. Se conseguiu cortar, a espada conseguiu cortar o corpo inteiro do defunto, ela está inclusive inscrito na lâmina que foi testada com esse tipo de teste. Pegou um corpo humano, supostamente a gente quer crer que falecido, e cortou ao meio. Isso é conhecido no meio das espadas, então está lá registrado como tal. O mais comum é colocar, por exemplo, um feixe de bambu e um especialista vai lá e corta. Não faz sentido? Então, por exemplo, me presta seu braço, com licença. Eu vou fazer uma técnica mais específica. Se você me deu o seu braço, está relaxado, e deixar eu aplicar isso aqui, você conhece muito bem, né? Vai doer muito, não vai? Isso diz que o Aikido funciona? Como você sabe, isso pode anular o corpo inteiro da pessoa, essa técnica aqui. Mas assim como a espada, depende de quem está atrás da espada, né? Uma coisa é perguntar, a espada funciona? Essa espada foi testada e ela funciona. Outra coisa é quem usa a espada. Então, a espada funciona, foi testada, foi feita por um mestre espadeiro, corta de verdade, é muito boa, original, autêntica. Agora o cara que está lá e a pessoa, supostamente no combate que vai estar do outro lado, vão estar num outro nível de teste sobre a habilidade do indivíduo, do espadachim, não da espada. Então, você quer testar se o Aikido funciona ou se o Aikido funciona? Se você quer testar se o Aikido funciona, passa o seu braço, relaxa, por favor, um pouquinho mais para lá, isso, ligar. E agora deixa eu fazer. Certo. Se não doer, quer dizer que não funciona. É isso? Não faz sentido, é uma pergunta muito restrita, comum, porque nós vivemos num paradigma de esportes, né, de respostas rápidas, né, de acesso rápido, mas que não alcança de forma alguma nem a base da profundidade do que a arte apresenta, oferece. É uma pergunta quase impertinente se não fosse para atender um leigo. Nesse sentido, vale a pena a gente conversar a respeito, porque o leigo é leigo, não tem nada, obrigação de saber.